você dizer sobre a escola dos Estados Unidos que usa jogos em tudo, se você sabe o nome da escola. Chama Quest for Learn. Ela fica em Nova York. A Katie Salen, que escreveu um livro junto com o Eric Zimmerman, é um projeto dela. É muito legal. Se você digitar no Google Quest for Learn, vai aparecer, a primeira coisa que vai aparecer. Eles têm projetos muito interessantes. Eu fui visitar a escola quando eu estava lá esse ano, no Games for Change Festival. Assim, você olha e fala, ai, no Brasil, será? Mas eu sou bem otimista também, eu acho que tudo é possível. Mas é completamente diferente a experiência deles, porque eles são movidos a leaderboards, eles têm... Os alunos fazem alguma tarefa, eles ganham medalhas digitais, eles têm objetivos e desafios, eles têm tem mecânica, tem regra explícita. Então, assim, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Chama Quest for Learn. Voltando lá sobre o ARGs ou ARGs, você pode falar um pouco mais o que é isso? Posso. Eles não nada mais do que jogos que transpõem... Vamos imaginar assim, jogos são digitais e eles saem um pouquinho do digital. Um exemplo, tem o seriado Lost, e eles fizeram um que foi muito sucesso. Eles tinham aquela companhia aérea que era fictícia, do avião que caiu na ilha. Eu não vou estragar o seriado. E eles criaram um jogo para as pessoas, enfim, descobrirem os mistérios que estavam espalhados aí pelas cidades dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Então eles... Tava acontecendo de verdade, tinha outdoor dessa companhia aérea, as pessoas pegavam as pistas, entravam no site, compartilhavam e tal, e tinham que descobrir um mistério. Então eles pegavam esses elementos do jogo digital, dessas coisas fictícias, da série de TV, e jogavam na cidade, assim, era aberto, as pessoas estavam alucinadas com o jogo, foi muito sucesso. Várias marcas também já fizeram isso. Só que não necessariamente precisa criar uma coisa muito complexa ou enorme. Ai, não, agora eu tenho que fazer uma coisa que vai movimentar o país inteiro. Não necessariamente. Dá pra fazer dentro da sala de aula, onde tenha um repositório, onde eles possam ir em tal lugar e fazer pesquisa, usar a internet junto. Mas é uma forma muito legal de você expandir, o que a gente estava falando antes. É muito legal porque o aluno, ou enfim, as pessoas envolvidas não precisam estar sempre fechadas no computador ou naquele mundinho digital. Elas levam isso para fora, para a vida delas, né? E continuam participando, continuam jogando. Tem uma experiência muito interessante disso que se chama Enreda Madrid, que foi feita em Madrid. Foi super interessante também. Foi feita com uma parceria da Telefônica. E eles, na verdade, tiveram a colaboração de muitas universidades para isso. E os alunos saíam, eles tinham acesso a alguns conteúdos históricos, né, uma cidade altamente histórica. Sim. Históricos por meio dos ambientes virtuais. Eles iam até os locais, tinham que estudar um pouco da história. Existiam alguns atores ali, interpretando reis, rainhas, princesas, que davam algum conteúdo. O aluno tinha que saber o que ele ia perguntar para o ator também. E, na verdade, ele estava jogando. O tempo todo eles estavam jogando, só que eles não estavam nesses ambientes virtuais. O ambiente virtual era um auxílio. Na verdade, o jogo acontecia no espaço físico mesmo, né? Foi super interessante por isso também, uma experiência muito legal. A Fátima Campilho diz que ela já conhecia o RPG, mas ela gostou muito da sua resposta. Obrigada. Bom, a Cristiane, ela faz um comentário e pede para que vocês falem um pouco sobre isso. Percebo que as tecnologias auxiliam muito na aprendizagem dos estudantes. Criamos um grupo no Facebook da turma que trabalhei no semestre passado. Eles interagiam para resolver as listas de exercícios, uns ajudavam os outros, eu mediava, mas eles que desenvolviam todo o trabalho de apresentar as dúvidas, responder, questionar. Essa interação entre eles mostrou cooperação, colaboração e solidariedade quando um ajudou o outro a resolver os problemas. Nas avaliações escritas, essa parte que foi mais discutida no Facebook foi a parte que eles foram melhores. Responderam com segurança, propriedade e conseguiram relacionar com exemplos práticos. Acho formidável a troca. Acho admirável, inclusive, o grupo do Facebook. Porque, como eu falei, é apropriada a ferramenta. Tem que olhar isso como uma ferramenta.
E é onde eles trocam, porque é onde eles se sentem seguros. Às vezes eles não gostam de ser expostos, que nem você falou. Ele não vai levantar a mão no meio da sala de aula com sei lá quantos alunos para falar a opinião dele. Agora, quando ele tá ali na casa dele, num lugar onde ele é usado para expressar a sua própria opinião, ele tá seguro para fazer isso. E ele poder curtir, compartilhar coisa, trazer, fica muito mais simples porque ele centraliza tudo. Porque a internet é onde ele pega os recursos dele hoje. E não adianta a gente falar que as pessoas vão na biblioteca pegar livros, porque a quantidade de livros que elas pegam na biblioteca é muito menor do que a quantidade de textos que elas leem na internet. Então elas estão ali. Já pega, já coloca tudo ali, todo mundo cria uma thread ali de discussão. Puxa, é formidável. E deslocamento, assim, a mecânica toda é muito pequena, né? É muito mais fácil, na minha opinião. É claro que nem todo mundo tem o acesso, a gente sabe disso. Mas, para os que têm e usam, eu acho que só tem a ganhar. Quer falar um pouco? Não, é que eu compartilho dessa opinião, né? Eu vivencio um pouco disso também, né? Eu tenho uma turma de jornalismo do primeiro ano. E é muito engraçado porque, assim, diferente das outras turmas, né, dos outros anos, eles são extremamente ativos, debatem tudo. E muitas vezes não tem espaço na sala para isso, porque a gente sabe que o professor ele tem um conteúdo específico que ele tem que dar também. É difícil você conciliar Sim. isso. E o que eu percebo é que o Facebook acabou virando o espaço desses debates, que às vezes não acontecem na sala de aula. E muitas vezes esses temas acabam indo para a sala de aula depois. Eu me lembro de uma vez também que eu estava dando uma aula e um aluno me disse assim, acho que eu não lembro exatamente do que eu estava falando, acho que sobre persuasão, nós estávamos falando da eleição e nós estávamos falando dos discursos midiáticos, fazendo uma leitura disso. E aí teve um aluno que me disse assim, professora, você conhece... Ele me perguntou de algum vídeo que eu não conhecia, de alguma estratégia que eu não conhecia. E eu disse, olha, eu não conheço, eu não sei o que é isso. Ah, depois eu te mando via Facebook. E ele mandou mesmo via Facebook, na aula seguinte todo mundo já tinha visto, todo mundo sabia o que era e a gente conseguiu debater aquilo. Então, quer dizer, a gente ganhou tempo, inclusive, né? Eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Ela toca, a Cristiane toca num assunto bem interessante, numa questão bem interessante, que é a questão da mediação nas redes, né? Como isso pode ser feito pelo professor? Eu acho que, não sei se a Sabrina concorda, porque esses espaços, eles são espaços livres. Mas se você quer usar isso educacionalmente, você tem que ter professor mediando, porque senão, também com experiência prévia. O que pode acontecer é que esses ambientes podem virar espaços de cyberbullying, esses ambientes podem virar espaços em que um aluno vai intimidar o outro, ou vai usar o espaço de outras maneiras que não educacionalmente. Eu acho que o papel do professor como mediador é essencial aí. Não apenas para instigar novas discussões, para instigar novos debates, mas também porque ele pode lançar novos desafios. Porque o que eu percebo é que se a coisa fica muito solta também, acaba virando ofensa pessoal de um para o outro. Eu não concordo com isso por causa disso. E os argumentos, todas as vezes que eu entro em alguma discussão, porque eu entro em muitas discussões no Facebook com os alunos, todas as vezes que eu entro em alguma discussão, a primeira coisa que eu pergunto é quais são os argumentos. E eu percebo que alguns, inclusive, são obrigados a ler. Eles leem muito mais. Porque assim, eu acho tal coisa. Não, vamos sair do achismo? Qual é o seu argumento para isso? Ele vai ler, muitas vezes eles colocam links do que eles leram. Saiu uma pesquisa disso em tal lugar. Saiu um dado disso. Então você vê que eles vasculham tudo com uma facilidade imensa. Isso é muito bom, porque eles acabam lendo, eles acabam pesquisando, eles acabam coletando dados. Eu acho que isso é muito positivo. Mas você sempre tem que estar ali para voltar para o objetivo inicial. Eu acho que é essencial. Bom, a Lucy explicou um pouco mais sobre o que ela estava falando, né? Trata-se de trabalhar o diálogo na sala de aula virtual com base na proposta de trabalhar a presença social para que a afetividade se fortaleça. Proposta do grupo da Universidade de Athabasca, é assim mesmo? Athabasca, sim. Tá bom. Não seria um bom exemplo? Eles dão dicas nos games que aprofundam seu conhecimento junto aos detalhes nos próprios filmes. Entendi o que ela estava falando. Eu ia comentar isso, mas eu fiquei na dúvida, porque como eu trabalhei isso no mestrado, eu falei, a gente sempre tem a tendência de puxar a sardinha para o nosso lado, né? Sim. Isso é um vício e eu tento me segurar para isso. Mas olha,
eu tive uns resultados bastante interessantes, inclusive trabalhando com ambiência virtual e a questão da afetividade do diálogo. Uma coisa que eu percebi, inclusive isso está documentado, está no mestrado, você pode fazer download disso, pode dar uma olhada e enviar para mim suas críticas, porque eu vou gostar muito. Mas assim, uma coisa que eu percebi é que nós fizemos um experimento na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Existia uma disciplina do programa de pós-graduação e os alunos, essa disciplina era tratada de maneira complementar no ambiente virtual. Existiam alguns alunos com os quais o professor interagia mais. E isso foi um pedido que eu fiz, porque isso fazia parte do experimento que eu estava fazendo. E existia outros que ele mandava umas respostas assim, mais clichês, né? Eu estou com dúvida em tal assunto, leia tal coisa, verifique tal coisa. E outros que ele dialogava um pouco mais. Em alguns casos, a gente chegou a sentar para ver isso, para tentar estabelecer essas dinâmicas. E o resultado final disso foi um negócio assim estarrecedor. Os alunos com quem ele foi capaz de manter esse diálogo, estabelecer a ambiência virtual, esses alunos tiveram um rendimento absurdamente maior. E o nível de aprovação deles na experiência foi muito grande. Os outros que não tiveram isso reclamaram justamente da ausência do professor nesses ambientes virtuais. Então, quer dizer, não é você só dizer que você está nesse ambiente virtual. É diferente você estar e desenvolver a ambiência. Desenvolver a ambiência é realmente ocupar esses espaços, estar presente, dialogar e interagir com essas pessoas. E isso foi bem interessante porque a gente teve um reflexo, inclusive, nas notas dos alunos.